Pump Iron, um documentário sobre o fisiculturismo que foi lançado em 1977, com um viés de trazer o público para mais perto do esporte. Naquela época, havia muito preconceito para com os fisiculturistas, que eram taxados de narcisistas ou burros. Esse documentário, estrelado por Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno, foi muito bem aceito e conseguiu ser aclamado pela crítica, furando a bolha e trazendo o fisiculturismo para o mainstream. Me lembro de quando assisti pela primeira vez. Tudo era mágico. Físicos incríveis, uma vibe completamente diferente de tudo que já havia sentido na minha vida. Ali, realmente descobri o mundo onde me encaixava, e acredito que muitos de vocês também. O tempo passou e meu amor por esse esporte só crescia, e não contente ver apenas uma vez o documentário, vi 2, 3, 4, 5, cara, várias vezes. Foi aí que comecei a perceber algumas coisas que não batiam com a realidade. Na verdade, vi alguns pontos dramáticos, parecidos com outros tantos documentários. Até aí tudo bem, sem problemas. Bom, e se eu te falar que os produtores de Pump Iron mentiram pra você e que as personalidades de Arnold e Lou foram fabricadas? O termo docudrama foi usado pela primeira vez no inglês americano, durante a década de 1950. Basicamente, é um documentário dramatizado e é frequentemente usado para programas de televisão que buscam alguma precisão na representação de eventos históricos, às vezes reencenando situações usando detalhes e diálogos reais. Docudramas, inevitavelmente, também preenchem detalhes desconhecidos e aumentam o interesse dramático da história, usando, obviamente, a licença criativa de cada roteirista. Tá, mas por que eu te expliquei isso? Simplesmente pelo fato de Pump Iron surfar nessa onda e dramatizar ao ponto de manipular uma mentira para se tornar verdade absoluta, onde quem está assistindo pela primeira vez, sem conhecer o contexto histórico dos atores principais ou sobre o esporte, acaba acreditando cegamente em fatos plantados para aumentar a conexão do ator com o espectador, quebrando o termo ficção e se igualando a uma pessoa comum, como eu e você. Como já bem dito um pouco antes, todo o contexto foi fabricado para torná-lo mais assertivo com a realidade. É importante salientar que isso não muda o fato de que a competição em si foi real e a colocação final não foi roteirizada, haja visto que Sergio Nubret fica em segundo e Lou Ferrigno em terceiro. A narrativa de um documentário geralmente está bem estabelecida antes mesmo de um único quadro ser filmado. Os cineastas têm uma história que desejam ou esperam contar, e ela não surge simplesmente do processo documental, mas é cuidadosamente trabalhada e manipulada para contar essa história. Às vezes, a verdade artificial que os documentários criam é simplesmente mais eficaz em comunicar algo complicado para um público não entendedor do assunto, digamos assim. A imagem cunhada de Arnold é um cara frio, carismático, extrovertido e campeão, onde nele não habita medo, dúvidas ou empatia. No decorrer do documentário, vemos ele ser extremamente sincero e estar sempre rodeado de lindas mulheres. Treinando na Gold's Gym, ele sempre era bem acompanhado de fisiculturistas e basicamente isso era uma identidade dele. Por outro lado, temos Lou Ferrigno, que nunca havia vencido o Mr. Olympia e era considerado um underdog. Longe do sol, Lou treinava com seu pai em um porão escuro e confinado. A imagem que temos dele é introvertido e quieto. A partir dessas características e personalidades criadas ao longo do roteiro, podemos ver como os criadores usaram essa persona poderosa de Arnold para encaixar dois contextos chaves durante a trama. Bullying estratégico ou guerra psicológica são fatores usados por Arnold para quebrar a autoconfiança de Lou, como zoar ele no backstage por conta do barulho que ele fazia ao treinar, por sua timidez, ou até mesmo o Arnold falar que ligou para sua mãe e dizer que tinha ganhado o Mr. Olympia, sem ao menos nem ter competido. O próprio Arnold, tempos depois, diz que usou todos esses fatores para desestabilizar seus oponentes. Claro que fazer uma boa dieta,
treinar e posar bem sempre será o básico para um vencedor, mas ele também usava a guerra psicológica como parte de sua estratégia para a glória. Ele acredita que isso foi benéfico para o fisiculturismo, tanto é que ele conta uma história que enganou a muitos. Em seu livro denominado Total Recall, Arnold admite que a história contada sobre seu pai morrer e ele não ir ao enterro por conta de uma competição foi simplesmente criada para gerar uma imagem de um campeão sem sentimentos, ou no termo que está bastante famoso hoje, estoicismo. Ou seja, eles manipularam essa mentira que foi contada tão bem que se tornou verdade absoluta. E não para por aí. Seu carisma exagerado e falas bem fortes e confiantes o tornaram um cara que Hollywood iria utilizar tempos depois. A grande verdade é que essas mentiras contadas durante o documentário prenderam a atenção de todos. Pois um cara que não liga para seu carro ser roubado ou para um pai que morreu nos leva a dois questionamentos. Ou ele é um psicopata ou um cara extremamente estoico e resiliente. Os criadores desse enredo também exageraram com o Lou Ferrigno. A ideia primária era para ele treinar também na Gold's Gym, mas preferiram criar esse contraste. Arnold na Gold's Gym, treinando com seus amigos fisiculturistas, e Lou treinando em um porão escuro com seu pai, um Ferrigno mais introvertido e quieto, contrastaria melhor com o Arnold vibrante e ensolarado. E se pararmos para pensar, faz muito sentido, pois Arnold e os produtores eram inteligentes o suficiente para saber que o documentário precisava não apenas de um herói, mas de um vilão. Inicialmente, Arnold é o herói, mas à medida que a história avança, ele muda para o vilão, ou o valentão, e Lou é o herói oprimido. Outra ideia incrível que manipularam perfeitamente foi o pai de Lou Ferrigno ser um treinador durante o documentário e participar intensamente da carreira do filho no esporte. Produtores miraram as estrelas e acertaram a lua. Pumping Iron foi e é uma história de sucesso a mercado. E também iniciou as carreiras meteóricas de Allen. Me diz aí o que você acha de Pumping Iron. E se eu esqueci algum ponto, deixe sua opinião abaixo. Eu vou adorar saber. Te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. Eu sou o Jeff, fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!